Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot, maltinha, e sejam bem-vindos a mais uma análise, malta. Hoje vamos estar a trazer a análise do grande clássico do futebol português, o clássico entre Porto e Benfica no Dragão, que tivemos para a 28ª jornada de ontem. Já agora o passeio do Benfica para cima do Porto, malta. Vamos então para a análise. Falando deste clássico, para relembrar, na primeira volta o Porto já tinha tido um dissabor na Luz, porque o Benfica tinha goleado o Porto por 4-1 na Luz, aquela goleada histórica há 60 anos que o Benfica não goleava o Porto. E agora no Dragão, o Porto tinha um pequeno sentimento de vingança, o Porto também precisava de vencer, já que está naquela disputa pelo terceiro lugar com o Braga, portanto também era um jogo importante para o Porto, mas principalmente para o Benfica, que está na luta pelo título, não pode perder pontos a esta altura do campeonato. Portanto, era importante para as duas equipas, mas principalmente para o Benfica. Falando dos 11 de cada equipa, o Porto veio com um sistema de 3 centrais. O Porto contou nos últimos jogos com o regresso de Marcano, um central experiente, que veio trazer mais estabilidade à defesa do Porto. Desta vez Eustáquio acabou por jogar a central, mais naquela dinâmica de ter um jogador com melhor saída de jogo atrás, já que os centrais do Porto são uma nulidade a sair a jogar. Do lado do Benfica, o Benfica manteve mais ou menos a estrutura do último jogo com o Farense, se eu não me engano. Mais uma vez Di Maria a ser titular, Aktürkoğlu, Tomás Araújo voltou a 11, ok, ele conseguiu jogar, mas acabou por sair no decorrer da segunda parte. Enfim, Benfica à máxima força, basicamente. Fomos para a partida e o Benfica já entra derrompante. Primeira jogada do jogo, Aktürkoğlu já faz um cruzamento espetacular para dentro da área. O Pavlidis aparece a desviar de primeira do Diogo Costa, logo aos 40 segundos a fazer 1-0 para o Benfica no Dragão. Balde de água fria tremendo. A princípio o árbitro anulou o gol por fora de jogo, mas com revisão ao VAR, Francisco Moura estava desalinhado com a defesa, ele tinha o pezinho para trás, estava a pôr o Pavlidis em jogo e o Benfica marcava com apenas um minuto, nem um minuto sequer. Já era um balde de água fria para o Porto. Não sei qual seria a estratégia de Anselmi para o jogo com 0-0, mas claramente a começar a perder logo no primeiro minuto muda a estratégia de qualquer treinador. Eu acho que é propositado do lado do Benfica, eu acho que o plano do Benfica era mesmo marcar cedo, já para meter essa pressão ao Porto. Um Porto que tem estado muito... Talvez tenha passado uma das suas melhores fases nesta temporada, o Porto tem conseguido engrenar algumas vitórias, mas não é um Porto que convence e demonstrou isto hoje no Dragão. Com esse gol relâmpago, o jogo adota uma dinâmica que é a seguinte. A primeira parte, qual é a dinâmica da primeira parte? O Porto com mais bola, a bola é toda do Porto, mas o Benfica é quem acaba por ser mais eficaz e mais objetivo. O Benfica jogou num bloco médio-baixo, o Benfica não exatamente estacionou assim a equipa na área, mas defendeu a entrada da área e, na minha opinião, defendeu muito bem. O Benfica faz um jogo muito sólido defensivamente, não permite ao Porto criar grandes oportunidades. Também acho que é uma coisa, ao Porto faltou muita criatividade e objetividade, como eu disse. Foi um Porto que teve muita bola, mas parecia que não... Falhava aquele último passe, muitas das vezes não conseguia encaixar aquele último passe, algumas más decisões, em alturas que podia rematar, não remata, toca para o lado, em alturas que podia tocar para aqui, toca para o lado errado. Uma equipa do Porto pouco madura, né? O que é normal, não é? Um Porto que está em reconstrução, há que se entender isso, contra um Benfica que talvez esteja no melhor momento da época, à exceção ali daqueles meses de outubro e novembro. Portanto, era mesmo complicado para o Porto. O Porto, apesar de tudo, teve mais bola, mas aplicou muita pressão ao Benfica, ok? O Porto dificultou muito a saída de jogo do Benfica, principalmente na primeira parte. O Benfica mal conseguia sair a jogar, o Porto recuperava rapidamente a bola, mas como eu disse, pouca objetividade, não fazia muita coisa com essa bola. E o Benfica acaba por ter as melhores chances. Por exemplo, depois do golo, o Benfica acaba por ter uma chance de bola parada. Num livro, Di Maria levanta na área, o Florentino aparece nas costas da defesa a cabecear muito bem, o Diogo Costa faz uma enorme defesa, na sequência depois o Tomás Araújo acaba por rematar a bola ao poste, mas o Tomás já estava fora de jogo. É uma coisa que o Benfica explorou bastante, que a defesa do Porto, meus amigos, a defesa do Porto foi um desastre, completamente desalinhada, muitas vezes jogadores do Benfica aparecerem sozinhos dentro da área, marcação péssima da defesa do Porto, sempre a deixar buracos entre os jogadores do Benfica muitas vezes a aparecerem com espaço sozinhos na área. Foi um esburacanço total a defesa do Porto.
mas o Porto aproveita-se de alguns erros que o Benfica cometeu naquele período. Foi um período onde o Benfica cometeu alguns pequenos erros, como o António Silva teve um erro na saída de jogo lá atrás, quase ocasionou uma chance de perigo para o Porto, que foi resolvida depois pelo Otamendi, se eu não me engano. Tem ali uma jogada também que o Di Maria mete-se a driblar para trás, perde a bola e podia ter criado perigo, só que o Porto não aproveita. E tem outra que é ali uma desatençãozinha do Florentino, domina mal a bola, perde a bola, essa sim gera um contra-ataque do Porto, que acho que é o Fábio Vieira, né? Mete a bola para o Samu, só que o Samu não chega à bola e não consegue desviar. Depois desse bom momento do Porto, que o Porto conseguiu aproveitar alguns erros do Benfica, o Benfica tem mais uma chance, que é uma chance do Aktürkoğlu. O Aktürkoğlu que fez uma grande primeira parte, principalmente. Ele recebe uma bola longa, não lembro se é do Coxo, e ele consegue ir pela esquerda até a área do Porto, onde ele consegue dar uma driblada ali no Não Emperas. Ele deixa o Não Emperas todo perdido, só que no cara a cara com o Diogo Costa ele acaba por mandar para fora. Eu acho que não era a melhor opção, podia ter metido no Pavlidis, mas tudo bem. Grande jogo da Aktürkoğlu, foi dos principais desequilibradores do Benfica, principalmente na primeira parte. Sinto que talvez a Aktürkoğlu possa estar a recuperar a sua forma, marcou no último jogo, desta vez não marcou, mas deu assistência, fez uma boa partida, e acho que isso é importante de se referir, né? O Benfica não chegou ao gol ali, mas chegou a criar mais outra grande chance. Foi o Coxu no meio campo, não é no meio campo, não, mas o Coxu abre muito bem à esquerda para o Aktürkoğlu. O Aktürkoğlu com espaço faz o centro para dentro da área, mais uma vez um buraco na defesa do Porto, que deixa o Pavlidis no meio dos dois centrais aparecer sozinho. Ele que manda-se de carrinho e manda a bola ao poste. Pavlidis falhava mais uma chance. Esse foi um período que eu como adepto do Benfica terminei um pouco, né? Porque o Benfica estava a vencer por 1-0, ia falhando várias oportunidades, apesar do Porto não estar a chegar à baliza do Benfica, é verdade, mas o Benfica ia chegando, não marcava o 2-0, mas o 2-0 acaba mesmo por chegar num lance caricato, não vou dizer fortuito, mas caricato. Na sequência, mais uma vez de bola parada, na sequência de um canto curto batido pelo Benfica, levantamento para dentro da área, a defesa do Porto até consegue rechaçar, mas aparece o Florentino à entrada da área. O Florentino acho que tenta um remate, só que ele falha completamente a bola. Mas por sorte, a bola vai para o Pavlidis. E o Pavlidis estava sozinho dentro da área. Ele não tinha marcação. Apesar de ele estar desposicionado, ele de costas consegue ainda dominar, recuperar a bola, girar o corpo. Quando o Não Emperas vem para cima dele, ele dá um cortezinho espetacular no Não Emperas a deixá-lo no chão. E depois no cara a cara com o Diogo Costa, bate no contrapé do Diogo Costa e faz o 2-0, bis de Pavlidis. Este gol de Pavlidis é espetacular, porque é uma bola difícil, já que ele não estava virado para a bola, ele é que vira o corpo, domina a bola, vira outra vez para a frente, ainda corta do Não Emperas, tira do Diogo Costa. Acho que é um gol espetacular do Pavlidis. Eu não sei se muita gente vai falar disso, mas é um grande gol do Pavlidis, e o Benfica fazia o 2-0 a fechar a primeira parte. E um Benfica que, com um bloco médio-baixo, a explorar ali um pouco mais de bolas longas, contra-ataques e coisas assim, o Benfica, e bolas paradas também, o Benfica aproveitou muito bolas paradas e lances de cruzamento para acabar com a defensiva do Porto. Eu pensei que o Porto talvez fosse melhorar na segunda parte, talvez o Anselmi fosse mexer, fosse dar ali aquela famosa bronca nos jogadores, como diziam os brasileiros, mas parece que o Porto entra pior, porque eu acho que o Benfica consegue melhorar na segunda parte, consegue melhorar bastante, porque o Benfica faz uma coisa que não fez tanto na primeira parte, começa a conseguir, sai mais com bola na segunda parte, tanto que o Benfica tem uma chance logo a abrir na segunda parte, que o Carreras consegue carregar muito bem pela esquerda, ele infiltra-se na área, ele faz o cruzamento para a outra ponta da área, onde aparece o Di Maria sozinho, ele remata muito bem, mas manda a bola para fora, podia ter sido 3-0, para matar de vez o jogo, né? Um Porto que muito apático na segunda parte, dividiu um pouco mais bola com o Benfica, ainda assim teve mais bola, mas dividiu um pouco mais de bola com o Benfica. A segunda parte foi mais ou menos nesse teor, o Benfica tentou controlar um pouco mais o jogo com bola, apesar do Porto ter tido mais bola, o Benfica continuou nessa questão de defender mais com um bloco médio-baixo. Só que desta vez o Porto não pressionou tanto o Benfica, o Porto deixou mais espaços para o Benfica na segunda parte para sair a jogar, portanto o Benfica chegou com mais facilidade também à área do Porto, né? Essa é que é a verdade.
Falando de principais destaques para mim na partida, gostei muito da partida do Cockchu, ok? Vou falar sobre isso aqui, mas o Cockchu foi muito importante nessas transições do Benfica, porque muitas vezes foi ele a meter essas bolas, seja para o Di Maria, seja para o Arthur Koglu, ou até mesmo para o próprio Pavlidis. O Cockchu é um jogador que, quando se trata de viragem de jogo e lançamentos, o gajo é espetacular, né? O Porto acaba por ter o seu primeiro remate à baliza do Benfica nesta segunda parte, um remate do Rodrigo Moura à figura, né? Eventualmente, malta, lá por volta do minuto 60, 70, o Benfica acaba mesmo por chegar ao 3-0, na sequência, mais uma vez, de um cruzamento, né? O Di Maria cruza muito bem a bola para dentro da área e mais uma vez o Pavlidis aparece sozinho entre os defesas. E ele aparece muito bem, ele aparece na cara do Diogo Costa, quando o Diogo Costa ia saindo da baliza para socar, ele sai muito bem e dá uma boa desviada ali do Diogo Costa a fazer o 3-0 e a fazer o seu hat-trick no Estádio do Dragão, ok? Hat-trick histórico de Pavlidis, ele que já tinha feito hat-trick contra o Barcelona. O Pavlidis tem sido como aquele famoso ditado do ketchup, né? É difícil de começar a tirar, mas quando tira sai tudo de uma vez e o Pavlidis tem sido isso. De janeiro para cá Pavlidis tem sido demolidor e tem calado muitas bocas, inclusivamente a minha, né? Ele chegava a esse hat-trick no Dragão. Depois do hat-trick, o Porto e também o Benfica promovem algumas alterações. O Anselmi desfaz a linha de 3 centrais para tentar ainda salvar o jogo, né? Do lado do Benfica, o Bruno Lage promove algumas alterações também para dar descanso a jogadores. O Pavlidis tinha feito o hat-trick, acaba por sair para entrar o Belotti, entra o Sheldrup para o lugar do Di Maria também, mais numa questão de gestão, né? A época está quase a acabar, é muito importante gerir os jogadores, portanto colocar jogadores mais frescos para manter o jogo equilibrado, porque o Benfica tem uma boa profundidade de plantel, com jogadores de qualidade pode fazer isso. Depois dessas substituições, o que acaba por ser um bocado irónico é que o Benfica vai lá na frente, tem uma chance para marcar com o Sheldrup, que é uma chance em que o Sheldrup entra dentro da área do Porto, num contra os jogadores do Porto, ele faz um remate prensado no jogador do Porto, que foi ali aos saltinhos, quase que entrava na baliza do Diogo Costa, e na jogada a seguir, o Porto acaba por chegar ao gol. O Gonçalo Borges, que também, o Namaz, que tinha entrado há pouco tempo também, lá por volta do minuto 80, ele aparece muito bem à esquerda, faz um cruzamento rasteiro muito bom, em que o Fábio Vieira aparece dentro da área com espaço a rematar. O Trubin faz ali dá uma espalmada para a frente e o Samu sai muito bem das costas do António Silva e consegue empurrar para dentro da baliza. O Porto reduzia para 3-1. Mas se alguém achava que isto podia causar uma reação no Porto, não foi bem o que aconteceu. Eu esperava que o Porto fosse tentar massacrar mais o Benfica, mas o Porto não conseguiu exatamente isso. No último lance da partida, num livre que é batido por Cockchu, o Cockchu levanta a bola na área, quem aparece ao segundo posto mais ou menos é o Otamendi de cabeça, muito bem, ele cabeceia, o Diogo Costa dá um pequeno toque que ainda quase que fazia a bola não entrar, e a bola acaba por entrar mesmo, o Belotti ainda empurra ela para dentro da baliza, mas já lá estava dentro depois do cabeceamento do Otamendi. Portanto, a fechar a goleada, 4-1 para o Benfica no Dragão, goleada histórica das Águias no Dragão. A última grande goleada do Benfica no Dragão foi um 3-0 na época 74-75, portanto há 50 anos que o Benfica não goleava o Porto no Dragão, ou seja, é um resultado histórico que o Benfica consegue. E se nós formos analisar, o Benfica consegue golear o Porto 2 vezes na mesma temporada, 4-1 na Luz, 4-1 no Dragão. Portanto, apesar de tudo, é um Benfica que, apesar de muitos altos e baixos, nos jogos importantes tem sido feliz, né? Foi assim na final da Taça da Liga contra o Sporting, tirando ali o jogo com o Barcelona, né? Mas no jogo com a Juventus também, nestes 2 clássicos contra o Porto, naquele jogo das meias finais contra o Braga, no jogo contra o Braga para a Taça, o Benfica vem sendo feliz nos grandes jogos, essa é que é a verdade. Do lado do Porto, acho que foi um Porto que fez uma péssima partida. O Porto foi humilhado, foi massacrado no Dragão e muita coisa precisa ser mudada, mas é um início de um novo projeto, com um novo treinador, nova direção. Eu acho que os adeptos do Porto vão ter que ter paciência, essa é que é a verdade, vão ter que ter paciência, porque isto não, o problema que o Porto tem financeiro e desportivo não é uma coisa que vai se resolver de um dia para o outro, é algo que vai demorar talvez 2, 3 anos, não sei, malta.
Mas foi essa a nossa análise, malta, foi uma grande goleada. Já agora o Benfica assume provisoriamente a liderança do campeonato, porque hoje mesmo, no dia que eu estou a trazer esta análise, tem o Sporting contra a Braga, que já agora vai ter análise amanhã também, portanto não percam. Não se esqueçam de deixar o like se vocês quiserem mais análises como esta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, malta, estamos quase a chegar aos 8 mil, falta menos de 100 inscritos, bora lá ajudar a nossa comunidade, venham ser um Tuga futeiro, ou tuguistas, como vocês quiserem, malta. Portanto, fui.